Você já se perguntou por que algumas pessoas passam pela vida leves como o vento, enquanto outras carregam pedras invisíveis que ninguém vê? Por que algumas vivem plenamente conectadas e outras apenas caminham em silêncio para que o dia acabe? Se você já se sentiu ocupado, mas vazio, fazendo muito, mas com o coração faltando algo que não sabe nomear, talvez o que você precise não seja mais conquistas, coisas ou estímulos, mas algo muito mais simples: viver leve, amar profundamente. No Japão, existe uma filosofia silenciosa e poderosa. Ela não grita por atenção, apenas sussurra paz e profundidade em meio ao ruído do mundo moderno. Chamam de minimalismo japonês. Mas minimalismo aqui não é sobre tirar por tirar. É sobre ter mais do que realmente importa, mais presença, mais espaço para sentir, mais conexões verdadeiras. Não se trata de renúncia, e sim de retorno, de voltar à vida que você realmente merece viver. Os japoneses entendem que, quando deixamos ir o excesso, não apenas das coisas à nossa volta, mas também da mente, das relações e do ritmo que nos consome, abrimos espaço para o amor fluir, para a alegria voltar em cada instante. Leve não é vazio, leve é liberdade. Amar profundamente não é exibir, é estar presente, sincero e com intenção. Se você sente que está se dispersando em 1000 pequenas distrações ou preso em ciclos que drenam sua energia, talvez o que vai ouvir agora seja o sopro de mudança que esperava. O que vem a seguir não são apenas dicas ou hábitos, mas âncoras emocionais destiladas da sabedoria japonesa para guiá-lo de volta a uma vida mais plena. Hoje, vou compartilhar 9 lições suaves para viver leve e amar profundamente. Se você está pronto para tocar novamente a parte mais viva de si mesmo, então comecemos com a lição 1. Lição 1. Deixar ir como um ato de amor. Imagine abrir o armário pela manhã e sentir uma brisa suave passando pelos espaços vazios. Não porque há ar-condicionado, mas porque o coração ficou 1 grama mais leve. No Japão, acredita-se que deixar ir não é perder, mas oferecer silenciosamente paz ao próprio espírito. Quando dizemos arigato a um objeto que cumpriu sua missão, não o descartamos, apenas o devolvemos ao seu lugar de origem, o passado. Esse gesto de respeito torna o desapego gentil e o espaço que sobra não é frio, é ma, o intervalo que respira, o convite para que o novo possa entrar. Frequentemente guardamos demais por medo do vazio, a caneca lascada para o caso de precisar, centenas de e-mails que talvez sirvam um dia, ou lembranças dolorosas, para não repetir o erro. Mas quanto mais seguramos, mais paredes erguemos. A filosofia minimalista japonesa nos convida a perguntar: isto ainda serve à minha vida de hoje? Se a resposta for não, deixar ir é um gesto de gratidão, como a reverência após uma peça de teatro não por rejeição, mas por respeito ao que já se completou. Você pode começar agora, em 10 minutos. Coloque uma caixa perto da porta e escolha 5 coisas que já não fazem seu coração tokimeku, que não despertam mais aquele leve brilho ao tocar. Cada vez que colocar algo ali, diga em silêncio obrigada e dê-lhe um novo destino: doar, vender ou reciclar. Para o que é invisível, crie um pequeno ritual. Escreva o nome de uma relação desgastada, uma crença antiga que o limita ou um hábito que consome sua energia. Ao terminar, dobre o papel, respire fundo e escolha uma ação concreta para deixá-los ir. Deixar de seguir, sair de um projeto que já não faz sentido ou ter uma conversa honesta. Deixar ir não é ser frio. É libertar os 2 lados de papéis que já chegaram ao fim. Alguém pode perguntar: e se eu precisar disso depois?
Os japoneses sorriem e confiam no fluxo. Quando você libera um cabide, uma hora na agenda ou um canto da mente, algo mais adequado finalmente encontra espaço para chegar. Como o kintsugi, que sela as rachaduras com ouro, o ato de deixar ir não apaga o passado. Ele celebra o aprendizado e permite que uma nova forma surja. Você perceberá a cozinha mais acolhedora para um jantar tranquilo, a agenda mais leve para uma conversa que importa, e o coração amplo o suficiente para escutar a si mesmo. Esta noite, antes de dormir, solte apenas uma coisa: um objeto, uma culpa ou uma expectativa antiga. Diga obrigada e permita que vá. Amanhã, ao abrir o armário, talvez ainda não sinta uma brisa de imediato, mas ouvirá com mais clareza o som suave da vida dentro de você. E às vezes só isso já é o bastante. Lição 2. Rituais sagrados no cotidiano. E se cada xícara de café da manhã fosse preparada como uma pequena prece, sem pressa, sem ruído, apenas presença inteira entre as mãos mornas? No Japão, até os gestos mais simples são tratados assim, com reverência. O modo como alguém posiciona os sapatos à entrada, a leve inclinação antes de cruzar o limiar, o ritmo conhecido ao servir o chá, tudo isso sussurra que o sentido da vida não cai do alto dos grandes eventos, mas floresce na atenção que damos ao que repetimos todos os dias. Quando transformamos o tenho que fazer em escolho fazer, deixamos de correr pelo dia e passamos a caminhar por ele. De manhã, antes de tocar o celular, toque a xícara. Sinta o peso, a frieza da cerâmica, o vapor subindo suave. Inspire fundo 3 vezes antes de servir. Não precisa de incenso ou sinos ao vento. Apenas o som da sua respiração abrindo o dia. Ao escovar os dentes, não apresse o gesto. Imagine-se passeando por um pequeno jardim. A espuma branca é o lembrete de que o corpo está sendo cuidado. Ao dobrar uma camisa, alise o tecido como quem acaricia nuvens. Pause um segundo com a mão sobre o peito da roupa e murmure um obrigada por ter sido abrigo. Isso não é preciosismo, é arte. A arte do mar, o espaço entre os gestos, onde a mente encontra o caminho de volta para casa. Na entrada, crie um pequeno ritual. Coloque as chaves na bandeja, alinhe os sapatos, pendure a bolsa no gancho, lave as mãos com água morna e sinta a poeira do dia escorrer. Em poucos minutos, algo muda. Você deixa de apenas chegar em casa para verdadeiramente voltar a si. Antes da refeição, um sussurro de itadakimasu. Eu recebo. Não como cerimônia religiosa, mas como reconhecimento por todas as mãos que tornaram aquele alimento possível. Ao mastigar devagar o primeiro bocado, você diz ao corpo: eu te escuto, você merece esse cuidado. A vida continua acelerada, os e-mails não param, as tarefas se acumulam. Mas um pequeno ritual é a âncora que impede a alma de ser levada pela corrente. Escolha 3 âncoras para o seu dia. A xícara que inaugura a manhã, o limiar da porta ao entrar e a camisa dobrada antes de dormir. Cada uma precisa de apenas um gesto consciente. 3 respirações antes de servir, alinhar os sapatos antes de entrar, alisar o tecido e pausar meio segundo. Repita o suficiente e verá a atenção voltar como um reflexo natural. O tempo não fica mais longo, mas mais amplo. Como um cômodo que ganha uma nova janela. E então, um dia, você perceberá, a paz não é mais um lugar a ser encontrado. Ela está ali, esperando, no jeito como você despeja a água, alinha os sapatos e dobra a camisa. Aqui mesmo, agora. Lição 3. A arte dos limites suaves. Você já caminhou por um jardim japonês e percebeu que sabia para onde ir, mesmo sem haver cercas? Apenas algumas pedras dispostas com leveza, um pinheiro curvado em saudação,
e uma porta de papel shoji que separa os espaços sem impedir a luz de passar. No Japão, limites não são muros erguidos às pressas. São arte de conduzir o fluxo, claros o bastante para orientar, suaves o bastante para deixar o ar circular. Quando trazemos esse espírito para a vida, não afastamos ninguém, apenas convidamos a nós mesmas a voltar para casa. Limites suaves começam no modo como atravessamos o dia. Pela manhã, não abra as portas do mundo antes de abri-las do seu próprio fôlego. Reserve 15 minutos de engawa, o alpendre entre o dentro e o fora, apenas para beber água morna, alongar os ombros, organizar o dia. Você não está se escondendo, está desenhando as margens do rio para que a corrente não transborde. No meio do dia, quando alguém pedir ajuda urgente, pratique o shoji na fala, transparente e gentil. Eu adoraria ajudar, mas agora minha energia está dedicada à tarefa A. Posso apoiar as 16 horas ou indicar alguém mais adequado. Não é um não carregado de culpa, é um sim ao que importa, dito com ternura e intenção. À noite, quando a cortina Noren desce na entrada da cozinha, ela anuncia: o lar agora repousa. O celular fica do lado de fora. A conversa do lado de dentro. Uma linha simples, mas muda todo o clima. Nas casas japonesas, o tatame não é apenas piso, é o compasso que organiza a vida em quadros definidos. Você pode fazer o mesmo com o seu tempo. Marque 3 blocos fixos, cuidar do corpo, dedicar-se à tarefa central e nutrir vínculos. E deixe um pequeno espaço entre eles para respirar e transitar. Quando surgir um convite que ultrapasse seus limites, use a fórmula de 3 frases. Eu aprecio muito esse convite. No momento, estou priorizando. Posso participar em outro horário ou de outra forma. Palavras suaves, sinais claros. Como uma porta shoji, abre ou fecha com leveza, mas com decisão. Limites suaves também curam os cantos cansados. Se você sai exausta de cada conversa, dê limite pelo tempo, não pela distância. Vamos falar por 30 minutos, assim guarda energia para o resto da noite. Se as redes sociais deixam seu coração inquieto, dê-lhes um horário certo. Se o trabalho invade tudo, crie um ritual de encerramento. Anote 3 coisas concluídas, limpe a mesa, sopre fundo como quem apaga uma vela. A chama se apaga, mas o calor fica. Muitos temem que limites afastem o amor, mas os japoneses sabem. Quando o limite nasce do afeto, ele não empurra. Ele acolhe o que é verdadeiro, no lugar certo. Quando a energia flui na direção certa, você pode amar mais fundo, sem se perder. E um dia você perceberá. Continua amando intensamente, só que agora sem desaparecer dentro desse amor. Manter a luz acesa por dentro não exige muros altos, apenas uma cortina que dança levemente com o vento. Lição 4. A lentidão é uma força. Se o tempo fosse um rio, a maioria de nós tentaria nadar contra a corrente, rápido, ofegante, lutando com a água. Os japoneses, porém, colocam um pequeno barco, sentam-se eretos e deixam o remo tocar a superfície em ritmo calmo e constante. Para eles, ser lento não é procrastinar, é escolher a profundidade certa. Nenhum botão de flor de cerejeira se abre com um estalo, nenhum chá revela seu aroma no primeiro derramar, e nenhum ser humano encontra clareza na pressa. Quando respeitamos o ritmo natural de desabrochar das coisas, percebemos que a vida se alarga. Não porque ganhamos tempo, mas porque finalmente estamos presentes dentro dele. A lentidão começa no corpo. Ao acordar, não mergulhe de imediato na velocidade das notificações. Deixe que os pés toquem o chão
como quem cumprimenta uma terra antiga e amiga. Sirva água morna, respire fundo 3 vezes. Sinta o calor descendo pela garganta até o peito. Ao tomar o café da manhã, mantenha o celular longe, observe as cores no prato. Mastigue devagar o primeiro bocado, como um itadakimasu sussurrado de gratidão. Você não está perdendo tempo, está devolvendo tempo ao paladar, à digestão, à presença. Os japoneses chamam isso de Ishigo Ichie, um encontro que nunca se repetirá. Esta refeição, este instante, são únicos. A lentidão também é um design sutil para o trabalho. Crie os seus espaços de ma, as pausas entre as tarefas, como as portas shoji que dividem os cômodos, mas deixam a luz passar. Ao terminar algo, pare 30 segundos. Relaxe os ombros, olhe à distância, escreva uma linha concluído e só então abra a próxima tarefa. Quando precisar de foco, escolha blocos curtos, porém inteiros. 25 minutos dedicados a uma única coisa. Quando o alarme tocar, levante, beba água, dê alguns passos e depois volte. A lentidão não diminui a produtividade. Ela dá peso a cada minuto, como uma lâmina afiada que corta em um só gesto. Na conversa, a lentidão é respeito. Quando alguém fala, conte mentalmente até 2 antes de responder. Esse breve silêncio permite que as palavras pousem e que o coração escute o que ainda não foi dito. Você vai notar que interrompe menos, se defende menos e os diálogos se tornam mais profundos, sem precisar durar mais. À tarde, caminhe em um ritmo abaixo, ande rápido, mas sem pressa. Sinta o vento deslizar pela manga da roupa e deixe que o compasso dos passos traga a mente de volta ao corpo. À noite, encerre o dia com um pequeno ritual. Limpe a mesa até ficar seca e lisa, apague uma luz, expire devagar, como quem sopra uma vela. A chama se apaga, mas o ambiente fica mais claro. Muitos temem que a lentidão signifique ficar para trás. Mas no Japão, ser lento é uma forma de dizer à vida: eu estou aqui. Quando não há urgência, a mente organiza, o coração aquieta e a intuição fala. A força da lentidão não se exibe. Ela flui discreta, como a seiva que corre dentro do tronco e sustenta a flor que desabrocha no tempo certo. E às vezes, para ir mais longe, tudo o que você precisa é dar um passo, mais leve, mais lento. Lição 5. A beleza do que é impermanente. Se a vida fosse uma tigela de cerâmica, o que você faria quando ela se rachasse? Jogaria fora em busca de algo perfeito, ou a repararia com ouro, deixando que as rachaduras se tornem veias da sua história. No Japão, o espírito wabi-sabi nos lembra que a beleza não vive na perfeição, mas na passagem viva do tempo. Uma flor murchando ainda exala perfume. Um papel amarelado ainda guarda a caligrafia. Um instante feliz que já passou ainda vibra suave no coração. Quando tentamos reter tudo, como quem segura água nas mãos, ela escapa ainda mais rápido. Mas quando relaxamos o olhar e aceitamos o fluxo, entendemos, tudo muda. E é justamente isso que torna as coisas preciosas. Olhe ao redor da sua casa, a mesa de madeira com uma marca de chá, o puxador brilhando de tanto ser tocado, a foto antiga com cores um pouco gastas. Em vez de ver defeitos, veja marcas do tempo. Os japoneses consertam tigelas com kintsugi, não para esconder as rachaduras, mas para celebrá-las. E nós também podemos kintsugi a vida, aceitando o que não está completo, um projeto que anda devagar, mas ensina paciência, uma relação que muda, mas deixa gratidão. Uma noite em que a lista de tarefas ficou pela metade, mas houve tempo para jantar com quem amamos. O wabi-sabi
Não é desculpa para a inércia, é um convite à gentileza, consigo mesmo e com os outros. Você pode começar com pequenos rituais. Pela manhã, diante do espelho, não se olhe para corrigir, mas para reconhecer. Um fio de cabelo branco é sinal de maturidade. Uma ruga é lembrança de um sorriso. Quando o arranjo de flores murchar, guarde a mais bonita por mais um dia e coloque-a sob a luz, como um gesto de gratidão antes da despedida. Quando uma costura se soltar, em vez de irritar-se, coloque a roupa no cesto de cuidado e repare à noite. Cada ponto é uma maneira de dizer: eu mereço ser bem tratada. Uma lasca no móvel? Limpe, passe um pouco de óleo e veja a pátina como a segunda pele do objeto. Na cozinha, não espere o cardápio perfeito. Um simples arroz quente com gergelim já é uma refeição digna, se você estiver realmente presente. No trabalho ou nas emoções, o wabi-sabi cria um espaço para respirar. Pode haver uma reunião que não fluiu, um texto que ainda pede ajustes. Mas você segue, com clareza, sem a tirania do impecável. Quando alguém querido decepcionar você, olhe não pela falha, mas pelas linhas douradas do esforço e da intenção. E quando tropeçar consigo mesma, não seja juíza. Seja a ceramista paciente. Limpe o pó, misture a cola, encaixe cada pedaço no lugar. Viver de forma minimalista não é apagar marcas, é tornar-se leve enquanto abraça toda a história. Um dia, você vai perceber, o mais belo não é o que dura para sempre. É o modo como você está inteira enquanto aquilo ainda existe. E é justamente no instante em que algo termina, que a gratidão começa a florescer. Lição 6. Presença é mais poderosa que pressão. Se a vida fosse uma melodia, a maioria de nós apertaria o botão 1.5 de velocidade e chamaria isso de produtividade. Os japoneses, porém, ajustam o ritmo ao natural e escutam a nota até o último som. Enquanto o mundo grita, anda logo, a filosofia minimalista sussurra, esteja aqui. Não presente na agenda, mas presente no corpo e no coração. Neste instante, uma tigela de arroz bem posta, uma saudação com leve inclinação, um lenço dobrado com cuidado. Esses pequenos gestos não servem para mostrar perfeição, mas para lembrar: este momento merece ser vivido por inteiro. De manhã, antes de olhar o celular, acorde seus sentidos. Toque a borda morna da xícara, ouça a água enchendo o copo, veja o vapor se desfazer no ar. Não busque significado. Apenas perceba que o significado já está aqui. Os japoneses chamam isso de teinei, fazer tudo com gentileza e atenção. Ao comer, descanse a colher entre uma e outra mordida, para que o sabor tenha tempo de se tornar lembrança. No caminho ao trabalho, ande rápido o suficiente, mas sem pressa. Cada esquina é um convite para olhar uma árvore, sentir o cheiro da chuva e expirar longo. Você não perde tempo, você o devolve à vida. No trabalho, presença não é o oposto da ambição, é o filtro que alinha sua direção. Escolha uma tarefa única para cada bloco de tempo, como uma lâmina afiada que corta com um só movimento. Antes de começar, respire 3 vezes para que a mente chegue junto. Ao terminar, escreva feito e só então passe à próxima. O espaço entre as tarefas, o mar, é onde o cérebro dobra o aprendizado e integra o novo. Aos poucos, você se verá menos puxada pelo próximo e mais inteira no agora. Paradoxalmente, quanto mais presente você está, mais rápido avança, porque deixa de desperdiçar energia nas curvas da distração. Nas conversas, presença é o presente mais raro. Quando alguém fala, deixe as palavras tocarem o chão antes de responder.
Conte 2 segundos, olhe nos olhos, escute também o que não foi dito. Uma resposta lenta, mas sincera, pode suavizar todo o ambiente. Quando estiver cansada, não adicione outra camada de dever. Não precisa responder já, terminar tudo hoje ou sorrir o tempo inteiro. No Japão, às vezes basta uma breve reverência no lugar de longas explicações. Você também pode dizer: posso responder com mais calma depois do almoço. Isso não é adiar, é respeitar a si mesma e o outro. À noite, encerre o dia com um pequeno ritual. Seque o balcão até sentir a textura lisa sob a mão, alinhe a cadeira, apague uma luz. Não é a quantidade de tarefas que traz satisfação. É estar por inteiro em cada gesto. Depois, sente-se 1 minuto em silêncio, sem meta, apenas respirando. Nesse instante, você não é uma máquina de resultados. É um ser humano com ritmo e sensibilidade. Quando você parar de tentar extrair sentido da vida e simplesmente permitir que o sentido brote da sua presença, vai perceber: a paz não está distante. Ela sempre esteve aqui, esperando, bem onde seus pés tocam o chão. Lição 7. Profundidade nas coisas simples. Se existisse uma magia capaz de transformar o tom de um dia inteiro, ela não estaria em férias luxuosas ou em grandes conquistas, mas no instante em que você lava uma tigela de arroz, como quem toca as primeiras gotas de chuva da estação. No Japão, o comum é tratado como um convidado querido. A porta se abre com leveza, o cumprimento é suave e o olhar repousa inteiro sobre o que está sendo feito. Não é romantizar as tarefas diárias, é despertar o significado que já mora nas texturas, nos gestos, no vapor e no toque. Pela manhã, não passe correndo pelo novo dia. Entre nele com profundidade. Ao lavar o arroz, deixe a água cair na medida certa, abra as mãos, ouça o som dos grãos roçando entre si. Quando a água se turvar, despeje-a lentamente e veja a clareza retornar, como uma pequena lição de paciência. Ao colocar flores, não espere o buquê perfeito. Um único galho, levemente inclinado num vaso de vidro, já basta para sustentar a harmonia do ambiente. Abra a janela e receba a primeira brisa como uma amiga que voltou. Deixe a cortina dançar e o pó cair devagar, como o sussurro do tempo. Esses gestos não a afastam da vida. Eles a colocam em sintonia com o fluxo que já existe. A profundidade não nasce do raro, mas da presença. Um olhar trocado sobre a mesa pode ser um encontro Ichigo-Ishie, único e irrepetível. Um simples cheguei, dito na cozinha, pode aquecer toda a noite. No caminho ao trabalho, reduza meio passo no cruzamento. Sinta o cheiro das folhas molhadas e descubra que a cidade ainda sabe sorrir. No escritório, coloque um copo d'água ao lado e toda vez que estender a mão, pare um instante para se perguntar: estou realmente trabalhando? Ou apenas correndo atrás da sensação de dever cumprir? Esse pequeno gesto é como uma âncora invisível sob a superfície, impedindo seu barco de ser levado pelos ventos das notificações. A profundidade no cotidiano também vive na arte de simplificar o espaço. Sobre a mesa, mantenha apenas o que serve para amanhã: uma xícara, uma colher, um pano. Cada objeto responde à pergunta: o que me faz mais viva agora? Ao cozinhar, divida o processo em 3 ritmos: preparar, cozinhar, guardar. E entre um e outro, exale devagar e limpe o balcão como quem fecha um capítulo de livro. Ao dobrar a roupa, siga o tecido com as mãos, pare um segundo sobre o ombro da peça, ali onde, o dia inteiro, repousaram promessas e expectativas. É um gesto pequeno, mas o coração se aquieta. E então,
você percebe. Não é preciso esperar grandes marcos para sentir que está vivendo. Cada vez que abre uma porta, coloca uma tigela, acende uma vela ou apoia a mão no encosto da cadeira antes de sentar, está afirmando silenciosamente: eu estou aqui. Quando você deixa de adiar alegria para um amanhã brilhante, o simples começa a brilhar agora, entre suas mãos. E às vezes, basta um único suspiro bem colocado para que o dia ganhe uma camada a mais de profundidade. Lição 8. O cuidado como uma forma silenciosa de amor. Se o amor tivesse cheiro, às vezes seria apenas o aroma de uma roupa seca ao sol, no momento certo. Se tivesse som, talvez fosse o leve roçar da linha atravessando o tecido, ao costurar um rasgo pequeno. No Japão, o amor nem sempre vem em buquês grandiosos ou declarações solenes. Ele se revela no modo como tocamos a vida cotidiana. Ao alinhar os sapatos junto à porta, girar a alça da xícara na direção de quem vai recebê-la, ou limpar a mesa até que fique lisa e seca como a pele da manhã. A atenção se transforma em ternura. Quando cuidamos do comum com gentileza, o comum ganha nova cor. Comece pela cozinha. Lavar a louça não é uma tarefa, é um encontro com a água. Abra a torneira no fluxo exato, segure o prato nas mãos como quem acolhe uma pequena história. Seque com um pano limpo e dobre-o com calma, pendurando no mesmo lugar. A cozinha não fica apenas limpa, ela sussurra: eu estou aqui e valorizo este momento. Quando um fio da roupa se soltar, não jogue fora. Coloque no cesto de cuidado. Sente-se à noite por 10 minutos. Engue a agulha, respire fundo e costure. Cada ponto é um voto silencioso de comprometimento. Em vez de substituir, eu escolho reparar. Esse é o espírito do kintsugi aplicado aos tecidos e à vida, não escondendo as falhas, mas honrando a história que passou por elas. Cuidar em silêncio também é escutar de verdade. Quando alguém fala, não apresse o conselho. Apoie as mãos na mesa, olhe nos olhos. Deixe que as palavras assentem antes de responder. Uma xícara de chá quente e um estou te ouvindo podem acalmar um dia inteiro. Quando alguém chega tarde, uma luz acesa na cozinha e uma sopa quente à espera são formas de amor que não precisam ser ditas. Esses gestos não são vistosos. São firmes como as costuras internas que mantêm a roupa em forma ao longo dos anos. E então, aponte a agulha para si mesma. Quando o corpo estiver cansado, descanse, sem pedir desculpas. Quando a fome vier, prepare uma refeição simples e gentil. Arroz quente, alguns legumes cozidos, um toque de gergelim com sal e fique sentada mais 2 minutos, apenas agradecendo. Quando a mente estiver confusa, caminhe devagar, beba água, escreva 3 linhas curtas. O que estou sentindo, por quê? E o pequeno gesto que posso fazer agora. A voz interior, em vez de julgada, é acolhida como uma amiga que acaba de voltar. Cuidar de si não é egoísmo, é a maneira mais fiel de manter o amor disponível. Quando o cuidado se torna hábito, o desejo de ter mais se dissolve, porque você começa a ver abundância no que já existe. O quarto antigo fica mais acolhedor quando é bem arrumado. A mesa velha mais bonita quando recebe uma camada de óleo, e uma relação áspera se suaviza quando é ouvida mais do que explicada. Você deixa de correr atrás da performance do amor e passa a viver na presença dele. Afinal, o amor não precisa gritar, basta ser constante, como as mãos que dia após dia sabem cuidar com ternura. Lição 9. Sentir profundamente é viver por inteiro. Em meio à cidade sempre acesa, existe uma linguagem que não precisa de som. O modo como alguém serve o chá sem deixar cair uma gota, o jeito de 2 pessoas caminharem lado a lado
em silêncio e ainda assim compartilhar em calor, o leve curvar da cabeça que substitui 1000 explicações. No Japão, a profundidade dos sentimentos não precisa de palco. Ela se revela na presença total. Viver com leveza é retirar o ruído que entorpece. Amar com profundidade é oferecer a quem está diante de nós a chance de ser visto por inteiro, não apenas reconhecido. Quando o coração não precisa correr, ele finalmente escuta seu próprio ritmo. Sentir profundamente não é dramatizar, é ter raízes na verdade. É permitir-se atravessar todas as nuances: alegria, tristeza, gratidão, saudade, sem rejeitar nenhuma. Como uma tigela kintsugi, as rachaduras não são escondidas, mas banhadas em ouro. Nossa história também. Quanto mais sincera, mais forte. Quando baixamos as defesas, a gentileza se torna instinto, e a conexão entre pessoas brilha clara como a luz da manhã sobre a água. Você pode praticar isso em gestos pequenos. Quando estiver feliz, não passe rápido. Pare meio minuto e nomeie essa alegria para que ela se grave em você. Quando a tristeza vier, não a empurre para o fundo da gaveta. Coloque a mão no peito, respire fundo 3 vezes e escreva algumas linhas sobre o que ainda é bonito, mesmo dentro da dor. Ao ouvir alguém, não corrija, não apresse. Deixe as palavras tocarem o chão antes de responder. Um simples aceno de cabeça pode valer mais do que um longo conselho. Quando o cansaço chegar, em vez de vestir mais uma armadura, solte um botão da camisa, desligue as notificações, sirva-se de água morna, vá até a varanda e deixe o vento atravessar. Ofereça ao corpo uma porta aberta. Na filosofia japonesa do minimalismo, o sentido não está em eliminar tudo, mas em estar mais presente no que permanece. Ichigo Ichie nos lembra que cada encontro é único, mas nos convida a criar pausas entre os ritmos. Teinei nos ensina a fazer cada coisa com ternura. Quando vivemos nesse compasso, a vida não se torna mais barulhenta, torna-se mais nítida. Cada xícara de chá, cada olhar, cada toque carrega o peso suave de um sussurro. Estou aqui com você, você importa. E então compreendemos. Plenitude não é acumular mais, mas abrir o coração o suficiente para acolher o instante, sem exigir que seja perfeito, apenas verdadeiro. Quando nos permitimos sentir profundamente, também nos permitimos estar realmente perto, conectar de verdade e viver com inteireza. A força mais doce do ser humano não está nas suas armaduras, mas no coração que ainda se comove diante das coisas pequenas. Estas 9 lições não são regras a seguir, mas portas que se abrem suavemente, convidando você a entrar em um outro modo de viver, mais silencioso, mais verdadeiro, menos exibido e mais desperto. Aqui, ninguém te avalia. Existe apenas você, sua respiração e a sinceridade diante do que é agora. Então, eu te pergunto, por onde você quer começar? Que pequena mudança faz o seu coração dizer sim neste instante? Talvez seja deixar ir algo que já não te serve, preparar uma xícara de chá com calma como um bom dia ao presente, traçar um limite suave ou simplesmente sentar em silêncio por um minuto para ouvir o próprio corpo. Onde quer que comece, o essencial é estar inteira ali. Porque quando voltamos à presença, até a menor alegria tem o poder de iluminar o dia inteiro. Compartilhe comigo nos comentários. Qual dessas lições você quer experimentar hoje? O que imagina que pode mudar se a praticar por uma semana, por um mês? Eu leio e acolho cada palavra, porque aqui não estamos correndo, estamos caminhando juntas. E se fosse para levar apenas uma lembrança deste vídeo, que fosse esta: você não precisa fazer mais para se sentir mais viva. Só precisa voltar ao que é real, ao quarto que respira com você,
as mãos que tocam o mundo, ao coração que ainda pulsa. Obrigada por dividir este espaço comigo. Nos vemos na próxima jornada. Viva leve e ame profundamente.